Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui na nossa quarta gravação do nosso podcast Debatendo Comex. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos comemorar o Dia do Despachante Aduaneiro agora no dia 24 de maio. E a gente trouxe vários colegas para fazer um especial para vocês. Eu sou o Ricardo Edelstein, ele é o Fábio Bezerra. Argentino, como sempre. E hoje a gente trouxe o Arthur Cordeiro, o André Bueno, o Aguinaldo Mazzaroni, Silvio Rodrigues e Antônio Zacaria. Bom, pessoal, só para complementar a apresentação, e a gente vai procurar hoje demonstrar a importância, a força da categoria e as famílias de despachantes. Nós temos hoje aqui a família Mazzaroni, o Júnior daqui a pouco vai abordar um pouquinho. Temos o Silvio, que também tem uma especialidade bem atípica no comércio exterior, também tem uma família todinha aí de despachante. O Zacarias, que é nossa reserva moral, nosso aposentado, vai falar, não começa a dar risada, Zacarias, de diversas coisas. E trouxemos o Arthur e o nosso colega deputado, que tem o maior escritório aqui, que vai mostrar a força da nossa categoria. Então temos empresas familiares, empresas grandes, escritórios pequenos, onde nós vamos demonstrar a importância do despachante. Para mim, é fácil falar isso, porque eu também sou despachante, meu pai é despachante, meus tios foram fiscais da alfândega e despachantes. Então está aqui, é uma grande oportunidade e um grande prazer. Ricardo, quem vai começar a falar sobre a nossa categoria de despachante aduaneiro e a importância da nossa atividade? Você escolhe. Eu que escolho? Então vamos lá. Vamos começar então com o Júnior, então, com o Aguinaldo? O que você acha? Pode ser. Pode ser? É Aguinaldo ou Júnior? Aguinaldo. O que você prefere, Aguinaldo? Maravilha. Aguinaldo. Então tá bom. Então vamos lá, Aguinaldo. Fala um pouquinho Bom sobre... dia, pessoal. Como vai? Tudo bem? Na realidade, a família do ramo de despacho aduaneiro, o processo, o trabalho iniciou com meu tio, há muitos anos atrás, na década Qual de 60. Qual o nome dele? Felício Mazzaroni, trabalhando na R Nascimento. Eu lembro dela. Era uma grande empresa de despacho aduaneiro. Passado algum tempo, o diretor pediu para o meu tio, perguntando se ele tinha mais alguém que poderia trabalhar com ele. Ele falou, olha, eu tenho meu irmão que trabalha... Qual o nome? Aguinaldo Mazzaroni. Quem que é o Aguinaldo? É meu pai. Papai? É meu pai, é o saudoso pai. E eles, então meu tio Felício chamou meu pai e eles começaram a trabalhar na Renascimento. Foi assim que começou todo o histórico dos Mazzaronis no despacho aduaneiro. Passado algum tempo, meu pai incluiu eu, né, meu irmão Eduardo Mazzaroni, o meu irmão Ricardo Mazzaroni e meus primos também, os filhos do Tem Felício. primo também? Tem primo também. Quantos? São mais 2 primos despachante aduaneiro. Do Felício Mazzaroni, os filhos são o Sérgio Roberto Mazzaroni e o Luiz Mazzaroni. Então todo esse pessoal voltado ao despacho aduaneiro, com suas comissárias, atuando aí nos portos, aeroportos. Desde que época, Júnior? Quando começou? Então, o meu pai e meu tio começou na década de 60. 1960. Isso. Foi nessa década que eles começaram a trabalhar junto na comissária e na R Nascimento. Passado alguns anos, eles se desligaram, abriram as suas próprias empresas, né? E nós começamos a segunda geração do despacho aduaneiro. Começou na década de 80, né? Quando eu já tinha meus 18 anos. Quantos anos você tem hoje? Hoje estou com 61 anos. Parabéns. E aí começou a segunda geração no despacho aduaneiro, né? Hoje eu tenho o filho meu trabalhando comigo também, então seria a terceira geração dos Mazzaroni trabalhando aí em despacho aduaneiro. Como é que ele chama? Luiz Henrique Mazzaroni.
E Aguinaldo, você é uma pessoa que já está há muitos anos na área, né? Hoje a gente está num momento aqui de descontração. Queria que você contasse para a gente alguma história, que você tem alguma coisa que te chama a atenção, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a profissão do despachante aduaneiro, a sua necessidade e toda a sua importância. Eu queria que você contasse para a gente também alguma história diferente, alguma um termo situação de demurra que você assinou. Você gosta, né, Fábio, do demurge, né? A demurge é um caso à parte, né? Uhum. Onde você tem que tomar bastante cuidado, porque isso pode refletir em cima do despachante. Quando você assina um termo de demurrage e o importador, porventura, não honrar o compromisso de pagar esse valor, isso sobrecai sobre o importador, né? Mas esse aqui? Esse daí. Tem que devolver o equipamento no mercado estabelecido, mas né? teve um caso, nós trabalhamos com radioativos para um hospital, né? E radioativo, ele chega na véspera da pessoa ser operada, pelo menos, né? Na época quando eu atuava com radioativo. E chegou no final de semana esse radioativo, eu fui lá fazer a liberação da carga. Por favor, final de semana? Despachante trabalha? Trabalha final de semana. Trabalha final de Porque semana. hoje não trabalha mais. Não, trabalha. Eu ouvi dizer que hoje estão conferindo carga, só para perguntar se alguém que souber, de domingo, e o despachante não está lá. Alguém sabe disso ou não? Desculpa o intervalo. É verdade ou não? Já Então, tem. Então precisamos esclarecer isso. Mas pode contar. Mas então, isso daí foi em Guarulhos e chegou o radioativo, nós preparamos toda a documentação do despacho antecipado na época, né? Despacho antecipado, aquela papelada toda, e a fiscal, ela cismou, queria abrir a carga. Mas ela tem essa obrigação, ué. Pois é, mas é radioativo, né? Eu não E aí, queria como é que acender faz? à noite. Eu não queria passar que nem um flash. Ela falou, não, mas eu quero abrir essa carga. Eu falei, olha, você tem todo o direito de abrir a carga, mas por se tratar de radioativo, eu fazia o seguinte, deixa eu ir um pouco longe do negócio, você abre. Fica à vontade, Fica à vontade. Fica à vontade. Faz o Pode que você fiscalizar. quiser, mas deixa eu estar longe aí, porque... Você entendeu? Porque você precisava chamar a pessoa da comissão desejando... Que horário foi essa conferência? Isso foi mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde. Ah, bom. Então foi durante o dia. Foi durante de o dia. madrugada. Não foi durante o dia. O avião chegou logo cedo, nós segregamos a Congonhas carga. ou Guarulhos? Guarulhos. Nós segregamos a carga. Mas na realidade ela acabou não abrindo, né? Porque não faz sentido você abrir uma mercadoria dessa. E é um hospital também reconhecido aqui em São Paulo, tal. Mostrou uma documentação, aí convenci ela de que não era necessário fazer a abertura dessa caixa. E Júnior, qual o desembaraço mais demorado que você teve? Nossa. Bom, o desembaraço mais demorado, eu estava até comentando... Não precisa falar o nome da empresa, não, mas fala o produto. Nós trouxemos uma caixa para fazer... Uma máquina para fazer caixa de papelão. E aí, o que acontece, como se enquadrou num ex-tarifário, nós tínhamos que mostrar que aquela máquina fazia 1000 caixas de papelão por hora. E o engenheiro pegou... Não, pera um pouquinho. Ex-tarifário, nós vamos esclarecer. Ex-tarifário é uma MCM, um produto não tem produção nacional. Então tem que ser feito um processo todo para depois você fazer a DI e registrar a DI com Ex. Isso. Que ano que foi? Isso daí, eu acho, 2001. 2001, foi quando começou, resolução CAMEX número 8. Eu falo isso porque eu gosto muito de época. E teve engenheiro? Teve engenheiro. Qual o valor da máquina? Cara, eu não me recordo. Mais ou menos. Mais isso. Mais de 100 mil dólares? Uns 250 mil dólares. Aeroporto ou porto? Porto de Santos. Essa máquina chegou desmontada e esse que foi o problema. Porque, logicamente, que a parte de mecânica a gente não entende, mas você não consegue fazer nenhum cálculo se você não colocar essa máquina para funcionar. E o engenheiro, na época, falou que essa máquina não fazia 1000 caixas por hora, né, documentalmente.
Enfim, e travou. Ele falou ou escreveu? Ele falou, foi ver a máquina, analisou e o laudo dele foi negativo, foi que a máquina não fazia. Então, o engenheiro não pode fazer isso, mas não vou ficar me externando aqui. E tanto que na mesma época nós tivemos uma máquina em Betim. Em Betim a fiscalização também requereu engenheiro, só que lá, como não tem engenheiro, falou: nós vamos chamar a faculdade. Nós vamos chamar o pessoal, um professor da faculdade. O professor da faculdade chegou e falou: olha, sem a máquina ser montada não tem como. Foi feito um termo de desembaraço, porque a DEI não ficou desembaraçada, mas foi feito um termo para remover essa máquina para a fábrica. Aí nós instalaram toda a máquina, chamamos a fiscalização e lá naquele dia nós mostramos que realmente a máquina fazia até mais do que 1000. Ou seja, vocês tiveram que montar a máquina, demonstrar que ela fazia 1000 caixas. Na realidade, naquela época, até o alimentador da máquina teve dificuldade, porque é uma máquina nova, de tecnologia nova. Então nós tivemos dificuldade em pôr um alimentador. Então você tem que alimentar a máquina e lá do outro lado você tem que retirar as caixas. Vocês pagaram o engenheiro? Nos dois, né? Teve que pagar os dois engenheiros. E olha só que interessante, a mesma máquina em Santos, ela foi considerada como não atendeu às especificações do EX. Mas em Betim, devido ao termo, nós fizemos o termo, montamos a máquina no pátio fabril e depois de uns 3, 4 meses nós chamamos a fiscalização juntamente com o engenheiro. Aí ligamos a máquina, foi cronometrado e realmente mostrou que a máquina fazia mais de 1000 caixas por hora. E quem pagou essa conta? O importador. O importador. O importador. E você continuou como despachante dele? Continuei. Ele confiava em outra você. máquina, né? Ele botou outra máquina. Não, ele precisa ficar importando outra máquina, né? Não tem. Você vai se atualizando os processos, mas foi um problema e esse processo, inclusive, foi até... Eu quero fazer uma observação. Essa questão do engenheiro, da receita, ou dele ter essa autonomia, isso é um absurdo. Isso não pode mais acontecer. O engenheiro tem que ser responsabilizado. O regulamento aduaneiro atual prevê que a empresa também pode, está escrito aí, está no livro, pode indicar um engenheiro, se quiser. Então eles não podem ter essa autonomia, eles não têm essa autonomia, mas basta ao despachante e ao importador requerer isso. Se não requerer, vai pagar a conta. Então a gente tem que estar atento a isso. Só queria abordar mais um assunto com o Júnior, porque ele também, pelo que ele me conta, né, a gente se conhece há um bom tempo, mas ele trabalhou para a DHL. Então eu gostaria, Júnior, que você abordasse rapidamente como você foi despachante dessas empresas couriers, que hoje para mim uberizam o comércio exterior, e tanto se fala hoje, né, Shopee, essas empresas, para você abordar um pouquinho do passado com o que está acontecendo hoje, e mostrar por que você não é mais despachante hoje da DHL ou da UPS, da FedEx, quem quer que seja, das empresas de courier. E o que aconteceu com esse mercado de 1980, né, que você falou que você começou a trabalhar, a hoje, para a gente saber o que está acontecendo. Teve uma época que eu cheguei a fazer um trabalho junto à empresa de courier e nós fazíamos um desembaraço deles em Viracopos. Com o passar do tempo... Quantos desembaraços você fazia por mês? Nossa, dava mais ou menos. Dava uns 2.000 processos. Por mês? Mais ou menos isso. Datilografado ou computador? Não, já era o Syscomex. Né? Então já era o Syscomex. Tinha uma estrutura que montava todo o processo, registrava e ficava uma equipe em Viracopos fazendo o desembaraço. Né? Deu canal verde, montava, dava vermelho, conferia a carga, seja lá qual for, mas montava e tinha uma equipe toda para colocar esse processo para fora, nota fiscal, ICMS e tudo mais. Né? Com o passar do tempo, logicamente, que essa parte, a empresa de courier foi englobando e hoje toda a parte é feita por eles. Né? Eles que fazem o... Mas por que você perdeu o serviço? Porque eles ou deixou de fazer? Eles mesmos assumiram essa parte de desembaraço, né? Eles eles contrataram lá, provavelmente o despachante deles, registraram, não sei como que é feito
essa parte com eles, mas eles fazem todo o porta a porta hoje em dia, né? Bom dia, tudo bem? A convite do Fábio, nós estamos fazendo esse podcast e eu queria me apresentar, sou Ricardo Mazironi, sou engenheiro agrônomo de formação, mas despachante de profissão, despachante aduaneiro de profissão. Isso já está meio enraizado na família, começou com meu pai, com meu tio, né, Aguinaldo e Felício Mazironi, e aí foi passando para gerações, né? Na realidade, eu entrei na área em 1997, né? E estou na área até hoje, né? Já passei por várias partes aí, teve uma época que fazia muita admissão temporária para concerto, feira, exposição, depois muita coisa de interposto aduaneiro, né? Conforme as épocas vão passando, a gente também vai mudando algumas coisas aqui, né? Hoje em dia estou mais focado em processo normal mesmo, alguma coisa típica, muito pouco, mas mais importação de instrumentos musicais, máquinas pesadas, produtos químicos, fertilizantes, alguma coisa de pneus, borracha, mas não tenho tanto processos atípicos agora não. Agora está mais, digamos assim, processo normal, né? A gente sempre teve aí uma boa conduta com os clientes, né? Mas a gente sabe que agora, se a gente for comparar, né, os tempos atuais de 10, 15 anos atrás, eu acho que a Receita deu um grande passo, né? Melhorou muito, agilizou muito, a parte de liberação de sistemas facilitou bastante, né? A gente não ter muito mais documento físico, né? Hoje tudo digital, eu acho que isso foi um ótimo passo para todos, né? Tanto importadores, quanto Receita, quanto despachante. Logicamente, toda atividade tem seus problemas aí, os seus entraves, mas é aquele negócio, né? Você estudando, se atualizando, você sempre passa por essas coisas normais. Sem problema, quer dizer, né? Lógico, tivemos problemas na pandemia, né? Porque muitos importadores pararam, alguns nem voltaram a importar. Eu acho que agora tá sendo retomada aí essa parte de comércio exterior, né? E, e acho que é isso, né? Essa tradição está na família já, que nem eu disse no começo, bem fortificada aí, né? Já faz sei lá quantos anos, eu já estou desde 97, vai fazer já quase 30 anos, né? Então a gente tem um bom convívio aí com a parte de comércio exterior, né? Vindo de família, né? Começou aí e hoje nós estamos aí na área, tá bom? Valeu, Fábio, obrigado pela oportunidade, tudo de bom aí para vocês. Vamos lá. Alguém mais quer contar alguma história que tenha de diferente? Esse caso que o Guina falou Esse caso que o Guina falou da. Guina não, Aguinaldo. Aguinaldo, desculpa. Que o Aguinaldo falou da fiscal que queria abrir uma embalagem radioativa. Eu tive um caso que eu liberava muita máquina da indústria têxtil. E vinha naqueles containers open top, né? Zacarias. Que tinha lona, cobria a lona. Aí o pessoal do entreposto foi tirar a lona e a fiscal ficou perto. Eu falei assim, olha, não fica muito perto, porque como choveu, deve ter água na lona. Ela, não, você está querendo me enrolar e tal, né? Eu falei, tudo bem, então fica. Ela tomou o maior banho da Ela queria me matar, né? Mas eu saí de perto e falei, olha, eu avisei e tal, e foi o que eu lembrei agora. Ô Zacarias, aproveitando, né? Conta um pouquinho da sua história, há quanto tempo você está, seu número, resume em 10 minutos aí, por favor. Tá, eu trabalhei em 60. Quando você começou? 8, numa comissária. Depois eu trabalhei na... Qual o nome da comissária, Zacarias? Jojirama. Olha para cá. E lá na Rua São Bento. Aí a gente, era época de guia de
preparar a guia de importação, que era tudo datilografado, e a gente fazia o serviço para Santa Marina. Vidros, foi na época da indústria automobilística. Aí, depois eu fui chamado para trabalhar na CETESB, em 75. CETESB? Hã? CETESB? CETESB. CETESB. Saneamento básico. Aí eu fui para lá como chefe de importação. Aí em 75 foi isso. Aí eu prestei concurso na Receita para despachante. Prestou concurso? Eu não entendi. Explica um pouquinho aí. Porque antigamente você, Por favor, para a câmera. para ser despachante, precisava prestar concurso na Receita Federal. Tá? Passei no concurso e comecei depois, trabalhei na CETESB 10 anos. Tinha muitas vezes que eu precisava ir no final de semana também. Recolhia SDA? Não, naquela época não. Na CETESB não, porque eu era funcionário. Tá. Aí, às vezes tinha produtos do laboratório que eu tinha de ir no final de semana para liberar, material do laboratório. E depois eu saí da CETESB e comecei a trabalhar por conta. Trabalhando por conta, eu liberei avião, precisei liberar veleiro, fazia liberação da pessoal da Paula Souza, bebida, alimento. Já liberei ave no aeroporto, pintos. Era Congonhas isso ou Guarulhos? Guarulhos. Né? Isso em Guarulhos. Quando eu comecei a trabalhar... Você pegou o tempo de Congonhas, não? Peguei muito tempo. Onde que era a alfândega em Congonhas? Na rua... Era Tamoios, né? Tamoios. Faz tempo, né? Saudoso. Um bocado de tempo. Né? Aí, meu registro é número 5, bem antigo. E eu trabalhei também como liberava a bebida. Para Balduca eu liberava uva passa, que era eles para ir no panetone que eles usavam. E os cabelos, Zacarias? E finalmente eu liberava cabelo humano, que vinha da Índia. Aí depois, eu me aposentei, o último serviço foi de liberar cabelo. E aí começou a ficar difícil, porque a fiscalização criava muito caso e tal, eu me aposentei. E aquela mala, Zacarias, bonita que você tinha? Aquela mala tem muita história. Levava dinheiro aquela mala também? Tinha de levar muito, viu? Tempos que passaram, como diz o japonês, quem colocou, colocou. Foi isso. Tive muitos amigos, se bem que esse ramo não tem muita amizade não, mas os que eu tenho, daqui eu tenho alguns, e quando eu trabalhei, eu trouxe toda a fábrica da Forte Elite para cá, eles montaram a fábrica lá em Sumaré, eu trouxe todo o equipamento da fábrica, aí depois de um tempo o Aguinaldo Mazironi, o pai do Aguinaldo, do Guina, ele ligou para mim, perguntando, dizendo que a Forte Elite tinha falado com ele, se ele precisava liberar a matéria-prima. Ele perguntou para mim, vai ter problema e tal? Eu falei, não tem problema. Porque esse era amigo. Porque hoje em dia, o despachante, ele faz, por exemplo, ele vai a cliente seu, cobra menos do que você cobra, né? Fala que não precisa recolher SDA, que não precisa recolher isso, não precisa ter essa despesa e tal, só para pegar o teu cliente. Zacarias, me chama a atenção do senhor, o senhor tinha inscrição número 5, né? Ou seja, o senhor foi o quinto da profissão, né? Internacional. Quando publicaram no Diário Oficial a relação dos despachantes, eu fui o número 5, meu número é 8D005. E deixa eu perguntar, como que é essa época, como é que as entidades de classe, elas se posicionavam? Elas defendiam mais os despachantes ou menos do que se tem hoje? Não, o pessoal tinha muita inveja,
porque eu trazia muito, tinha várias empresas da indústria têxtil que eu fazia o serviço para eles e eles não achavam, não se conformavam de eu sozinho liberar tanto equipamento têxtil e eles com uma estrutura enorme, com várias comissárias, tinham várias comissárias grandes e não tinha todo esse pessoal. Você não tinha empregado, né, Zacarias? Você não tinha empregado, né? Não, fazia sozinho. Eu me organizava, preparava tudo quando eu recebia Interessante. o pessoal, o que eles iam importar. Era a época tudo ADI, você fazia datilografado, depois que começou a fazer no computador. Mesmo DI, você preenchia, você tinha um programa que um primo meu mexia com o programa, ele fez para mim um programa para preencher DI. Depois começou o Ciscobex, aí facilitou. É isso. E Zacarias, que mensagem você deixa para os novos despachantes ou ajudantes aduaneiros? Que eles fiquem por dentro de toda a legislação, porque tem fiscal que, se deixar, eles querem montar em você. Verdade. Eles tinha mercadoria, por exemplo, que vinha embalagem fechada. E não podia abrir por causa da umidade e tal. E o fiscal queria que abrisse. Aí uma vez até eu fiz negociação, eu abri, liguei para o importador e falou que pode abrir. Falei, tá bom. Aí vinha, acho que era 1 milhão de aquelas esferas da caneta esferográfica, né? Aí eu peguei e falei assim, tá bom, era 1 milhão? Então é 990, eu peguei 999, 1 milhão. É como? Eu falei, eu contei, agora confere. Eu nunca fui de ter muita paciência. É isso. O italiano é meio estourado. Então eu já aproveitava, soltava. Aí ele começou a reclamar. Eu falei, olha, eu já conferi, deu certo. Você não acredita? Confere então. Aí ele falou, tá bom, vai embora. Foi isso. Bacana. E alguém mais quer contar mais alguma história inusitada? Você, Silvio. Silvio Estamos aqui Rodrigues. com o grande Silvio Rodrigues. O famoso Silvinho. na Silvinho. alfândega. É isso. Silvinho. Conta um pouco pra gente da sua área específica que você trabalha, um pouco sobre você. Bom, eu comecei no ramo de comércio exterior em 94 como office boy numa comissária. Qual o nome da comissária, Silvio? Era TK Comissária. E aí eu era office boy, eu acho que eu fiquei poucos meses nessa função. Um dia lá, um período da tarde que eu me recordo que São Paulo estava um dia chuvoso e eu acho que o pessoal do escritório foi todo mundo embora e sobrou lá uns trabalhos para fazer e o meu chefe me deu nesse dia, acho que umas 10, 11 DTAs para... O que é DTA, por favor? Uma declaração de trânsito aduaneiro. E quem fazia DTA nessa época? O despachante ou a transportadora, como é hoje? O despachante fazia, no nosso caso a gente fazia no escritório e mandava para a transportadora que era vinculada ao escritório. E aí o pessoal, nesse dia foi todo mundo embora, sobrou essas DTAs que estavam para ser emitidas, que não é do formato de hoje, tinha que ou datilografar ou mandar para uma impressora matricial para imprimir, montar formulário. E aí eu não sabia nem o que era uma DTA. Então, aproveitando, explica um pouco para o pessoal o que é uma DTA. Uma declaração de trânsito aduaneiro. Para que ela serve? Para transferir uma carga de um certo ponto alfandegário para um outro ponto Só deixa alfandegário. eu fazer um esclarecimento. A DTA é a transferência da mercadoria da zona primária para a zona secundária. Então ela chega em Santos e você remove para um EAD e um Porto Seco. Hoje é permitido entre Porto Seco também. Se você fizer um peticionamento, hoje permite de um Porto Seco para outro Porto Seco. E na época também tinha DTA em trânsito, a instrução normativa número 34 de 81. Eu me lembro bem porque eu trabalhei para Brinquedos Mínimo e chegavam 100 containers. Então a gente tirava a carga de Santos, levava para o Colômbia, na Moca, acho que muita gente vai lembrar da Moca. E aí chegava o primeiro container, você garantia a taxa de câmbio.
Então a DTA é um instrumento que também era prerrogativa só do despachante fazer. E hoje, graças a uma falta, eu diria, de representatividade da classe, as transportadoras estão fazendo. E a gente tem várias fraudes no comércio exterior com DTA. E nós tivemos o trem fantástico, alguns colegas vão lembrar, alguns anos atrás. Mas enfim, Silvio, eu só quis fazer essa observação porque a questão da DTA em trânsito é muito simbólica e mostra a força do comércio exterior como era. E a gente não pode deixar isso sumir, isso desaparecer. E essa lembrança tua é muito boa. Certo. Mais um detalhe, o Silvio é um despachante especializado em carros e ele libera os carros. Sonhos. Sonhos, exatamente. Falou É ele que traz os seus carrões? Não, eu só tenho aqueles de... Né? Os Hot Wheels, né? Isso, os Hot Wheels. As miniaturas. E ele é diferente. Então é importante você destacar também como você chegou até isso, porque tem despachante e abridor de caixa. Eu costumo dizer, nós somos todos despachantes, mas também abrimos caixa. Só que tem um despachante diferente. Por isso que ele está aqui, por isso que nós estamos aqui. O Zacarias também, com a questão do cabelo. Vamos lá. Doutor, então eu posso até me orgulhar assim, da fase que eu comecei na comissária, porque assim, eu passei, eu acho que por todos os departamentos dentro de uma empresa de despacho aduaneiro, hoje uma empresa de assessoria em comércio exterior. Então, eu comecei lá, office boy, aí nesse dia aprendi lá, sem saber nem mexer no computador direito, fazer uma declaração de trânsito aduaneiro, depois fui para faturamento, depois fui para importação, para licenciamento de importação, que antigamente era guia de importação, depois o despacho aduaneiro, conferência, e eu hoje, graças a Deus, tenho minha empresa e a gente toca não só no ramo do carro, mas também outros produtos, mas os carros hoje é um produto. Você libera? É um produto que a gente gosta de fazer, que a gente entrega. Quando a gente vê um carro sendo entregue para um cliente, a alegria dele, aquilo nos traz alegria também. Você pode citar algum exemplo? Sem falar nome de empresa, sem sigilo? São inúmeros carros, né? Mas de marcas famosas, de valores... Alto padrão. Alto padrão. Dá uma ideia de qual carro ele pode, o que ele já libera, para ele não falar. McLaren Senna, Opa, isso SF90. O carro mais caro que você já liberou. Isso você pode falar, não compromete ninguém. Eu acho que uma SF90. O que é SF90? É uma Ferrari. Ah, melhor. Opa. Aqui é do cavalinho? Então, esse carro eu acho que foi um dos mais caros que passou lá pelo escritório, mas houveram inúmeros carros. Qual o valor? Tem muita gente que está nos ouvindo e que não tem muita noção de que número isso pode chegar. O valor do carro, aproximadamente. $100 mil? Não, 200, né? Aproximadamente aí uns 9 milhões de reais. 9 milhões. Eu não sei quantos zeros são, Fábio, mas... Também não. Hoje os automóveis, eles têm muitos acessórios, muitos itens de série que são caros, que elevam o valor do carro. Mas isso tudo, ele eleva o valor do carro, mais a carga tributária, pode chegar a isso aí, uns 9 milhões, 8 milhões de reais. Então o Abel do Palmeiras é teu cliente? Provavelmente, não pode falar. Mas então, fala um cliente famoso, por favor. Não posso falar. Não pode? Então, não posso falar. São jogadores de futebol, tem vários. Hoje em dia você trabalha mais para pessoa física ou pessoa jurídica? Eu trabalho para concessionária, pessoa física e pessoas jurídicas. O que acontece hoje, nesse ramo de automóveis, como eu atendo aqui uma série de clientes aqui em São Paulo, então eu evito, até por questão de ética, de divulgar carros em lista em rede social, entendeu? Por sigilo mesmo, né? Tem cliente que traz um carro comigo que o carro nunca andou em São Paulo, está guardado em uma garagem aí exclusiva. Você traz sonhos, né? Uma coisa importante para todos que estão nos ouvindo, né? E uma pergunta muito comum nessa linha dos automóveis. Existe uma diferença no valor total que vai ser pago pelo desembaraço, se eu estou trazendo em nome de pessoa física ou jurídica? Boa. Existe a diferença tributária na questão do ICMS. Os impostos federais permanecem iguais, tanto para jurídica como para físico, mas o ICMS influencia. No caso de uma empresa
cujo seu ramo é de comércio de veículos, aqui no estado de São Paulo existe uma redução na base de cálculo do ICMS. Se é uma empresa que não é uma empresa de comércio de veículos, mas é uma PJ e traz para o São Paulo, é uma outra carga tributária. E a pessoa física do mesmo jeito. No caso das motocicletas, Tem motocicleta também? No caso das motocicletas, o impacto é muito maior. Hoje a alíquota de uma motocicleta pessoa física no ICMS em São Paulo está em 25%, na pessoa jurídica 12%. E só fazendo um adendo, no nosso último episódio a gente trouxe o Dr. Hamilton, que ele é especialista na questão principalmente do ICMS. E qual hoje o porto que você mais atua? Qual que você mais traz carga? Bom, eu atuo praticamente nos principais portos brasileiros, Pecém, Suape, Rio de Janeiro, Santos, Itapoá, Itajaí. Os automóveis hoje, a grande parte dele ou chega em Vitória, no Espírito Santo, através das trades que bancam a operação. Santos acho que é o maior percentual hoje que eu trago veículos, por questão logística, de tempo de viagem, e Itajaí por causa do benefício naquele estado. A guerra fiscal, que segundo informações, parece que isso vai dar uma mudada com benefícios que podem vir para o estado de São Paulo. O ICMS lá é 4%, né? Na verdade, na entrada do benefício lá, eu acho que parte de 1,4% para pagamento até 2,6% e a saída de 4%. Mas Silvio, voltando a falar dos sonhos, conta o caso mais inusitado. O último foi uma McLaren Senna que chegou no EAD, Que triste. que ela veio, geralmente a gente faz uma logística para que capô, parte de bateria venha desconectada, e nesse caso lá fora, eu acho que a pessoa não fez um checklist ideal, ela veio com bateria conectada e chegou descarregada e eu não tinha como abrir o carro. E aí? As portas abrem para cima, então, graças a Deus, com o meu corpo eu consegui, com um cabinho de vassoura, acionar um botãozinho que destravei a porta e eu, arrastando pelo container, consegui entrar no carro para poder ligar ele. Uau! Então foi um espaço de... Quer dizer que eu, que sou gordinho, não posso importar um carro, né? Ok, eu já entendi. Talvez com a bateria não. Ficou difícil agora. Então, e assim, nesse ramo, eu acho assim, no nosso ramo de despachante aduaneiro, nossa categoria, ou despachante aduaneiro em si, ele acaba agregando várias funções, eu acho. Falar. Um pouco de direita, porque nós fazemos petição, um pouco de engenharia, no meu caso eu tenho que entender um pouco de carro para poder descrever o carro, um pouco de atuante na área de medicina, para poder, se tem algum cliente da área de farmacêutico, insumo médico, para poder descrever bem, entendeu? Então, a gente tenta cada dia aprender com a profissão, tentar dar o melhor para o cliente. Eu sou um cara que sai uma instrução normativa, eu não leio em tela, eu imprimo, levo para casa, eu leio nas minhas viagens, ando com... Então aí você é despachante aduaneiro. Sou despachante aduaneiro. E quando você vai abrir o carro, você é o abridor de caixa. Também sou despachante aduaneiro. Eu acho que uma das coisas mais legais da profissão, assim, que eu mais valorizo e eu admiro no despachante, porque na verdade o despachante é um cara ali para resolver tudo. Assim, o despachante aduaneiro é a pessoa de extrema importância e confiança que tem do cliente em saber de que qualquer problema que tenha, qualquer coisa, é o despachante que vai resolver. Sim. Né? Então, assim, a figura do despachante, eu acho que ela é tão importante, talvez inclusive existiria uma falta de regulamentação, né, que eu acho que a gente precisaria colocar um pouco também, mas isso que eu acho que é o mais admirável no despachante, é isso. Ele está ali como o braço direito do cliente para resolver o problema dele, né? Atualmente, por exemplo, nessa questão, voltando aos veículos, atualmente hoje, eu atendo outros colegas despachantes com o meu trabalho. Entendeu? É importante, a parceria, como é Parceria, que funciona?
Assim, eu prezo, eu não divulgo o cliente da pessoa, atendo, faço meu faturamento, entrego para ele, entrego bem para o cliente, acompanha lá, ele posta nas redes sociais. E aí eu gosto até de ensinar outros profissionais, porque hoje, por exemplo, nos carros, de uns anos para cá, foram criados os flex, os híbridos e os 100% elétricos. Cada carro desse tem uma forma de você declarar para a Receita Federal. Se você declara que é uma marca, modelo e versão, simples, com um número de chassis, a fiscalização vai te jogar no canal vermelho, lá vai você pagar 1% de multa para poder corrigir uma DI. Multas aduaneiras também dá outra boa live. Viu? E aí você imagina um carro de 9 milhões de reais, você pagar 1% de multa. Inclusive eu estava conversando com a agente de carga esses dias, que eles estavam oferecendo frete. Eles falaram assim, o agente de carga, o importador, troca muito fácil, né? Troca um agente de carga, mas o despachante não. O despachante é uma relação íntima, né? Porque o despachante acaba conhecendo a sua carga, sabe a tua mercadoria, sabe como você procede e tudo mais. E sua atuação na alfândega reflete o desembaraço. Se o despachante é um despachante idôneo, se o despachante ele tramita perante a alfândega com tudo tranquilo, tudo certo, classificação correta, o importador forma um vínculo muito forte com esse despachante, né? E isso é muito importante para o importador, porque ele sabe que ele está entregando a mercadoria nas mãos do despachante que vai representá-lo na alfândega. Então, por muitas vezes, o importador confia mesmo no despachante. Por quê? Porque ele vai fazer todo o processo na aduana e isso cria um vínculo, como eu costumo falar, de namorado, de marido e mulher, né? Você só pensa naquilo. Não, você confia na sua esposa, você confia na sua namorada, e essa é a relação que existe entre o importador e o despachante. Isso é muito importante. E me permitam mais uma observação. Zacarias, você falou que prestou um concurso para ser despachante. Você fez uma prova. Foi. Lição de casa, estudou. E você, Silvio? Como é que você se tornou despachante? Então, na minha época, não precisava do concurso, mas você tinha que trabalhar na área pelo menos por 2 anos como ajudante de despachante aduaneiro e depois você fazia o pleito para despachante. Eu também consegui minha admissão como despachante dessa Só forma. uma ressalva. Para mim me tornar ajudante de despachante aduaneiro, eu tive que me emancipar, porque eu não tinha a idade... E que idade você tinha? 16 anos. Que bacana. Então você começou muito cedo mesmo. Parabéns. Talvez o mais jovem, né? É. Talvez. Ainda está jovem. Magrinho, MacGyver, nosso aqui. Nosso Speed 16 Racer. anos. E você, Júnior? Como é que você... Foi a mesma coisa O decurso de prazo? Em Você fez 1990, prova? né? Porque no nosso ramo a gente fala que nosso ramo é o AC e DC, né? Antes de Collor e depois de Collor, né? Porque foi o Collor que abriu... Não vamos falar de política. Não é de política. Ele abriu os portos, né? Na realidade, até 1990 tudo era controlado, tudo existia uma cota, tudo existia valores, então existia uma grande dificuldade em você fazer a importação. Depois que Collor abriu os portos, depois do Dom João VI, as coisas... Mas como você se tornou despachante? Você fez prova? Não fiz prova. Foi a mesma história. E o seu pai fez prova? Não, também não. Ele entrou nessa época que todo mundo... Você já trabalhava mais de 2 anos. Seu tio fez prova? Também não. Então é importante lembrar que os despachantes no passado eram nomeados pelo presidente da República. Então nós temos essa prerrogativa. Nós não queremos isso novamente, mas nós queremos ter uma representatividade muito grande. Bom dia a todos. Eu sou o Edinaldo Andrade, tenho 55 anos, despachante aduaneiro desde 1994. Comecei no Comex em 1982, trabalhando em exportadores de café. E em 1990 me formei, me tornei ajudante de despachante. E em 1994 passei para despachante aduaneiro. Me especializei em bagagem desacompanhada, mas trabalho em todos os segmentos do Comex hoje, né? Atendo por meio de parcerias, despachantes de outras cidades também. Passei por toda a modernização aí do Comex, né? Tendo que estudar e me especializar
em todos os segmentos, para não ficar obsoleto, né? Desde a época da máquina de escrever até o implemento do Syscomex em 1997, deu uma guinada enorme aí no comércio exterior brasileiro, né? De lá para cá, né, muita gente teve que mudar os seus conceitos em relação ao comércio exterior, né? Porque a modernização pegou muita gente de surpresa, né? Já era esperado, mas a gente não acreditava que ia ser uma guinada muito grande em nossas vidas, né? Muitos já se aposentaram, né, daquela época, outros acabaram não tendo espaço no comércio exterior por conta da modernização, né, que evoluiu. O que era feito em máquina de escrever passou a ser feito no computador, com mais agilidade, com necessidade de menos mão de obra, né? E de lá para cá, o Comex tem sido assim, cada vez menos postos de trabalho. Então, se você não se especializar em alguma coisa, se você não tiver aptidão para seguir estudando, você vai ficar para trás. Graças a Deus, nós continuamos aqui, né, com os nossos negócios. A minha família, as minhas irmãs, né, que eu tenho 3 irmãs, 2 delas trabalham no comércio exterior. A gente sempre conversa em relação à parte da evolução do comércio exterior, como era lá atrás. Eu passo várias experiências para elas e hoje elas me passam as experiências delas também, né? Eu também aprendo com elas e muito, né? A cabeça delas é mais leve para as mudanças, né? Enquanto que a gente às vezes acaba tendo um pouquinho de marra para aprender. E não devemos, temos que continuar aprendendo e evoluindo. E é isso. E continuamos aqui na luta, né? Mostrando o nosso trabalho, continuando as nossas parcerias com despachantes de outras cidades, né? Fazendo aquilo que a gente conhece bastante, né? Gostaria de agradecer o Fábio aí pela oportunidade de estar expressando a minha opinião aqui e desejar a todos os despachantes aduaneiros na nossa data que virá aí no dia 24 de abril, né? E parabenizá-los aí e falar para tenham fé que as mudanças são sempre benéficas, mas a gente tem que correr atrás delas. Não podemos esperar que caiam as notícias na nossa cabeça. Nós temos que buscá-las. Um forte abraço a todos aí. Eu queria agora apresentar o Arthur e o nosso deputado, falar um pouquinho dos dois, para a gente estar chegando ao final. Eu tive a oportunidade de conhecer o Arthur Rogério Cardoso quando a Receita fazia o curso Cordeiro, da ESAF. Nos conhecemos lá, fazíamos o curso ao sábado, não me lembro quanto tempo. 2 meses e meio. 2 meses. Todos sábados fizemos uma turma boa, acho que foi em 2008. Sim. E aí fizemos um vínculo, uma amizade. O Arthur é amante do Rogério, do São Paulo, né? Mas tudo bem. E tem uma turma boa lá. E hoje estamos aqui. O nosso amigo deputado pastor André Bueno, eles são sócios, são os donos da IDL, como eu comentei no início, é o maior escritório aqui, tem outro expertise diferente do que o Júnior, né, falou, da família, do que o Silvio comentou, o Zacarias. Então eu queria que vocês falassem agora um pouquinho, comentassem do seu histórico, enfim, para a gente seguir. Tá bom. Eu como o Silvio, eu tive também que ser emancipado aí para poder me tornar despachante. Olha, esse negócio de emancipação vai dar problema, hein? Não, só porque para relembrar, na época Bacana. eu tinha 18 anos. Não sabia disso. E com 21 só que você poderia se tornar despachante aduaneiro. Então também tive que pedir a emancipação para poder me tornar até o despachante. Então me tornei despachante aduaneiro em 96. Novinho. Né? Estou na área já um pouco mais, né? Desde 92 estou na área. Quantos anos você tem? Tenho 49 anos. Você não falou sua idade. 45. 45. Mas foi também na época, a emancipação também foi um tchan ali na época, né? A gente teve a grata satisfação de trabalharmos aí na hora
o nosso fundador da nossa empresa, né, a Ideia Express, foi o Sr. Pedro Terorrata, que também era um despachante aí de número 440, né? Trabalhamos juntos, eu e o André, com ele desde novinhos, né, vamos dizer assim, e a ideia veio se formando perante a isso. Graças a Deus estamos na batalha aí por grandes empresas aí do nosso ramo. Ser despachante não é uma coisa, né, fácil, né? Fazer a gestão de tantas pessoas como temos hoje no nosso escritório é uma coisa gratificante, né? Saber que você pode prover para todas aquelas famílias que estão ali, ao mesmo tempo é bem difícil, né? Tem alguma mercadoria específica que vocês importam, algumas coisas que vocês têm expertise? Nós temos uma especialidade mais no ramo automotivo, né? Ah, tá. A gente trabalha para alguns fornecedores das montadoras, né? Então, essa é a nossa linha de trabalho, né? Das empresas que nós atendemos. O escritório de vocês é em São Paulo? São Paulo, né? Temos escritório em São Paulo, Santos, temos uma representação no Vale do Paraíba. Além da área de despacho, a nossa comissária também tem a prerrogativa de atuar como agente de carga. Fala rapidamente, comissária de despacho e despachante, a diferença. A comissária de despacho, para todos é importante suprir que ela atende a auxiliar o despachante aduaneiro na parte que foge à responsabilidade de estar lá perante a Receita Federal, de estar lá representando o cliente e atuando perante o fiscal. Agora, a comissária de despacho ela supre o despachante aduaneiro, bem na parte interna da documentação, sistêmica, né? Essa é a função da comissária de despacho. A sua empresa é filiada ao Sindicomes? Sim, somos filiados ao Sindicomes, né? Tem despesa por mês? Tem uma despesa Você lembra anual, o valor ou né? Não me lembro agora o valor, mas é uma despesa anual que temos com o Sindicomes. Nós somos representados tanto no Sindicato de Despachantes como no... Você é filiado aos sindicatos de despachantes? Tanto em São Paulo como em Santos. Filiado aos dois. Tá bom. E você, André? Conta um pouco mais. Agradecer, né, esse tempo precioso que todos vocês dedicaram. Agradecer aos amigos que nos acompanham, aos nossos despachantes e às nossas mulheres despachantes também. Tá faltando trazer mulher aqui, hein? Mas eu não vi as mulheres aqui ainda. Não deixou. Ricardo, eu preciso que você... Argentina é um problema. Tem que trazer as mulheres aqui também, que são profissionais incríveis, né? Eu tenho um prazer enorme de estar aqui, junto com o Zacarias, que para nós é uma figura, é um expoente do comércio exterior, o Silvio, que é um amigo de alfândega de tantas vezes, de tantos anos, poder estar com vocês é um privilégio. O querido Aguinaldo, muito obrigado, Fábio, e o nosso doutorzão, que vai resolver todos os nossos problemas de demurge de agora em diante. Então, parabéns. Pega depois o contato dele, viu? Isso é importante. A história dos despachantes nessa nossa faixa etária, elas são muito semelhantes. Parece que um copiou a história do outro e colou. Eu venho como morador da periferia, de alguns bairros muito pobres, e com 14 anos o meu vizinho disse, abriu uma vaga de office boy na minha empresa. Você quer ir lá? E eu fui na extinta Killian. A extinta Killian trabalhou com muitas indústrias japonesas, atuou com Sony, atuou com o Grupo Honda. E nós fomos lá, começamos com office boy em 1994. Eu tinha 14 anos na época, foi meu primeiro emprego. E aproveitando as oportunidades, o Silvio falou uma coisa que é interessantíssima. Nessa época chovia muito mais em São Paulo. Ou a gente estava na rua sem carro, não sei qual era a sensação que você tinha. A gente sentia essa chuva de perto. Então, nós íamos muito próximo dessa região do centro, ali no Vale do Anhangabaú, na São Bento, para liberar os documentos. Cassex e Dessex. Cassex e Dessex. Eu tinha uma condição de falar, desde cedo eu falava muito, uma característica minha. Então eu era office boy dedicado aí na Cassex para ficar pedindo, por favor, para a licença de importação ser liberada um pouquinho mais rápido e não entrar na fila. E dava certo? E dava certo porque nós
tínhamos pessoas fantásticas lá que atendiam muito bem, e você tinha já, eu vou dizer que tinha os despachantes e despachantes, também tinha os office boys e os office boys que faziam a diferença. E por ter essa grande oportunidade, e se existe um lugar, e eu falo para todos os estudantes de comércio exterior, que dá uma oportunidade para as pessoas, são as comissárias de despacho. Só não cresce numa comissária se a pessoa não quiser e não for esforçada. Não fizer lição de casa. Se fizer lição de casa, e às vezes nem tão bem feito, ele vai conseguir progredir, ele vai conseguir sucesso, porque é realmente uma escola de formação aduaneira com potencial enorme. Então todas as pessoas que você está vendo aqui, empresários de sucesso, pessoas que cresceram, começaram sem nenhuma formação, começaram desde o início galgando pequenas posições e, como o Silvio falou, com categoria, com propriedade, aproveitando oportunidades, não saindo mais cedo, mas ficando até mais tarde. Então o que hoje a gente fala sobre esses horários, a família, a valorização, tudo isso é importante, mas se você que é jovem, aproveite a oportunidade para aprender um pouco mais, para ouvir o Zacarias, para ouvir o Fábio, e assim a gente pode crescer. Com algum tempo eu comecei como assistente de importação e eu assumi uma conta na empresa, que era muito importante, de uma empresa de produtos químicos que era a Union Carbide. Comecei a desenvolver processos químicos, né? Na Química ainda. Eu tinha me formado em Quimiquinha na escola estadual, e aí eu comecei a desenvolver algumas informações dos processos e aprendi algo que é importante falar aqui, dentro dos processos de importação, os casos a granel. Nós trazemos produtos químicos a granel, onde eram reservados na Ilha Barnabé grandes tanques. Imagine uma piscina que cabe 200 toneladas para fazer o desembarque desses navios. Isso era um processo interessantíssimo. Com o passar do tempo surgiu uma oportunidade e nós abrimos a IDL, Assessoria Aduaneira, junto com o Pedro Terorrata, que é o nosso Quantos anos você tinha? Que você é garotão, hein? 21 anos. Eu tinha 21 anos. 21 anos, 21 ele anos. já tinha a oportunidade de ter o seu próprio escritório. Eu acho que ele fez bastante lição de casa, hein? Começamos com 2 pessoas, gente. Era eu e o Pedro. Começamos em 2, depois o Arthur veio para somar conosco também, e isso foi muito interessante. Que ano? Nós começamos em 2001. Tá. Uma coisa que é importante citar para vocês, né? E aí eu quero valorizar um pouquinho das nossas vidas. E hoje tem uma palavra boa, antes era a palavra vida paralela, não dá certo, hoje é vida híbrida, é maravilhoso. Eu sempre fui religioso daquilo que eu acredito, do que eu faço. Na alfândega algumas pessoas me conheciam como pastor, porque eu sou realmente, de fato, pastor. Você é pastor? Eu sou pastor de igreja, cuido de pessoas, ajudo pessoas, amo pessoas. E eu sempre trabalhei desta forma a ter esta vida paralela com as outras coisas que a gente podia executar. Então não existe nenhum conflito nos nossos trabalhos. Aqui você tem pessoas dos diversos segmentos, religiões, mas todos motivados pela mesma causa, que é o comércio exterior. E com o passar do tempo surgiu uma oportunidade de entrar na política. Em 2018 eu vim candidato a deputado estadual, tive 31 mil votos, e neste último pleito 2022, até agradeço aos amigos que me apoiaram, nós batemos aí quase 62 mil votos como deputado estadual do estado de São Paulo. Então uma vitória muito grande, pensando também em defender a classe, pensando também nos nossos propósitos. Bom, conclui, depois nós falamos da classe. Agora uma coisa é bem importante dizer para vocês, e a todos foi perguntado, faço questão de responder, a importância do despachante aduaneiro. Nós temos uma condição ímpar que eu não vejo em outros entes de outras profissões ou de outras ligadas a outras áreas. Qual é? O despachante aduaneiro, além de toda a ação alfandegária, que foi muito colocada aqui pelo Aguinaldo, com muita precisão, pelo nosso doutor, pelo Fábio, além disso, nós somos um gestor, nós somos administradores do processo como um todo. O contato com a transportadora é nosso, com a seguradora é nosso. Nós indicamos a empresa de câmbio. Então nós fazemos uma gestão do processo aduaneiro. Nós não enxergamos... Todo mundo quer o despachante como cliente, porque ele arruma negócio para todo mundo. Ele resolve as coisas. E o mais importante é que nós conseguimos enxergar o processo como um todo. Nós não temos uma parte, nós enxergamos como um todo.
Então, o Door to door. o CFOP, que seria a responsabilidade do contador, vai ser perguntado para nós. E nós, muitas vezes, corrigimos contadores, corrigimos advogados, não com a intenção de mostrar o erro, mas de agregar, porque essa é a nossa função, e ver as diversas empresas que estão do nosso lado crescer nesse atendimento ao cliente. Então, ter um despachante aduaneiro sério e qualificado é a certeza que o seu processo estará sendo cuidado com muito carinho e atenção. Nós apresentamos para um cliente nosso, há pouquinhos dias, um saving de mais de R$70 mil por ano, apenas com uma troca de rota da transportadora. Ele não enxergava isso. Como nós temos diversos clientes, é mais fácil enxergar onde estão esses gaps e apontar para que se traga uma solução. E muito importante ainda, é entender que cada um deve se qualificar naquilo que está fazendo. Vou dar um exemplo, Fábio. Falo aqui na mesa, e ele sabe disso, quando eu preciso de uma cotação de automóvel, para o meu cliente eu falo que faço. Mas eu faço trabalho com o Silvio, porque eu sei que ele é o grande especialista. Então, conosco existe uma característica de humildade, de entender o que cada um é melhor, para que possamos somar forças e todos possam ganhar realmente com isso. Continua já. Nós estamos em 2023. A empresa de vocês é de 2001. Sim. Então, meus parabéns. Muito obrigado. Júnior, há quanto tempo você tem sua empresa? Eu tenho 29 anos. Zacarias, há quanto tempo você trabalhou por conta própria? Uns 30 anos. Por favor, para frente das câmeras. Uns 30 anos. 30 anos. Silvio, você há quanto tempo tem seu negócio? Próprio 2007. Quantos anos? 16. Eu tenho meu negócio desde os meus 26 anos. Eu tenho 57 anos. E nós estamos todos hoje aqui pela persistência, que as pedras aparecem em tudo. Agora o André, ele tem algumas características a mais, e hoje a gente se fala também com amor, né, André? Sim, amizade. Você nos ajudou, você é uma pessoa muito agregadora, e às vezes a gente fala, às vezes até em tom de deboche, né? A pessoa, eu gosto de uma igreja, eu gosto de algo, a questão não é essa. A circunstância que o André colocou hoje, até dele ser candidato, né, estar deputado, nos defender, a nossa profissão não tem regulamentação, gente. A nossa profissão até hoje não tem. Podólogo tem regulamentação. Podólogo. Eu não estou falando, eu vou na minha podóloga em Campinas. Mas não é possível uma profissão onde o presidente da República nos outorgava essa carta, e não vamos entrar agora nessa... Nós não termos uma regulamentação pelo governo, pelo Congresso. A optometria é a ciência daqueles que fazem os exames de vista. Eles têm regulamentação. Então, algo está errado. Alguma coisa precisa ser feita. Mas voltando, André, você... É que só fazendo um parênteses, eu acho que a área do comércio exterior, hoje, praticamente, principalmente depois da pandemia, foi o que salvou o Brasil, né? Assim, questão pelo aspecto econômico. E eu acho que muitas vezes ela acaba sendo, não digo desvalorizada, mas talvez deveria ser mais ainda elevado essa significação, né, para ela. E inclusive a gente falta vários players no comércio exterior, a gente tem ausência de regulamentação, seja por lei ou qualquer coisa. O próprio agente de carga, né, o NVO também, ele só tem uma... Eu discordo de você nisso um pouquinho, mas... Não, eu vou discordar por uma questão de princípios. Você tem a formação em Direito, é filho de argentino, para mim você é argentino, você disse que não é, mas para mim é. Você entendeu? Para quem que você torce? Para São Paulo. São Paulo é igual o Arthur. Tá bem? Tá em casa. Ponto positivo. Lógico. Mas o que eu quero te colocar, a questão da legalidade, do respeito às leis, a gente tem que fazer isso ao extremo em comércio exterior. Para mim, essa questão teria que ser levada a cabo. Agora, o despachante não tem essa força. Ele tem seu limite, como o Silvio falou, você tem que entender disso, entender daquilo. Engenharia química agora. Engenharia, e por aí vai. Então, você teria que ter alguém para fazer isso.
Mas o ponto que eu quero chegar, Ricardo, e eu acho que a gente tem que tentar fechar isso, e depois eu queria que o André também colocasse algumas coisas. Os pontos, como fala, né? As principais dificuldades do comércio exterior, ou os pontos mais obscuros que nós temos que tentar fazer algo para regulamentar, não para nós, e sim para os importadores. Para que a gente tenha, não um caminho mais fácil, mas para que a gente tenha essa representatividade. Na OAB, se um cliente, importante falar isso, Júnior, se amanhã o teu cliente não quiser mais trabalhar com você, o que ele faz? Ele vai embora e cancela a minha habilitação, né, a representação. E na hora ele te troca. Na hora. Precisa te dar satisfação? Não, nada. Eu nem fico sabendo, inclusive. Exatamente. É possível não ficar sabendo que eu fui trocado. Porque ele te exclui do radar, pronto. Exatamente. Tá. Ricardo, você como advogado, se o cliente quer amanhã, não quer mais você porque ele descobriu que você é argentino, de repente ele manda uma notificação, paga os honorários que me deve. Como assim ele paga os honorários? Explica um pouquinho. Depende, se eu tiver já processos em andamento, depende da fase processual em cada caso que tá, mas ele pode me colocar para fora. Mas normalmente você tem um então contrato. Você fica sabendo. Sim, fico sabendo. O advogado sabe, o despachante não sabe. E o contador? E o contador? Como é que funciona o contador? O contador também tem que ficar sabendo. Uns 30 dias antes, ainda para ele preparar toda a documentação. Só o despachante que não tem? Alguma coisa está errada. Não tem código de ética, nada? De urbanidade deve ter. De ética eu nunca vi. Tem. Tem? Não. Mas aí, Fábio, é aquilo que a gente já conversou. Acho que falta não. Não, já conversamos sim sobre isso. O que acho que falta talvez seria uma representatividade da classe, né, para que se faça um barulho para os nossos legisladores. Fala um pouquinho de representatividade, Arthur. O nosso pinga-fogo final aqui, tá? Na verdade, assim, há muito tempo que a Receita Federal vem cobrando de nós, despachantes, alguma atuação maior. E eu entendo que a nossa entidade de classe nunca quis ir à frente da Receita e falar assim, somos responsáveis por essa etapa. Acho que faltou da nossa entidade de classe fazer essa atuação junto à Receita. Mostrar que tínhamos vontade de ir lá e ser responsáveis de forma. Nós somos responsáveis. Somos lá um procurador do cliente. Só que chega em certo momento, a própria Receita diz, mas você é ou não é? Né? Tanto que hoje, desde 2008, quando fazemos curso, você vê um movimento da Receita e tentar excluir o despachante. Esvaziar a gente. Esvaziar o despachante. Essa é uma Não, pode falar, Silvio. Fazer uma colocação. A Receita Federal tenta excluir, o cliente também, de uma hora para outra, vai embora, só que se o cliente comete uma penalidade perante a Receita, quem vai junto de mão abraçada com o cliente? O despachante. O interveniente. Uma representação para fins penais, penaliza a empresa, o sócio e o despachante. Mesmo sem o despachante ter feito nada. Mesmo sem o despachante ter feito nada. Você já ouviu falar de algum despachante que foi preso, Júnior? Já. Por quê? Na realidade, teve um caso aqui em Guarulhos. Foi, na bagagem, né? Na bagagem. Ele pegou, uma pessoa apareceu lá, perguntando, você pode fazer minha bagagem, meu desembaraço? Eu falei, posso. Ele ficava lá na alfândega, ele pegou, fez. Natural, né? É natural, porque isso daí apareceu. Profissão dele, né? Ele foi desembaraçar essa mercadoria e continha droga. Ele não sabia, lógico, para ele era bagagem desacompanhada, que a pessoa ia viajar e ia despachar essa mala. E tinha droga e ele ficou preso 30 dias até comprovar a sua inocência. Só falando em representatividade, para concluir, o que é triste é você ver algumas entidades aí que se dizem de comércio exterior falando da não vamos citar nomes ou vamos? Não. Você quer polêmica? Não tem que citar nome. Vem entidades que realmente, estamos aqui para facilitar o comércio exterior, mas na verdade ela tem objetivo, falado internamente que o objetivo dela é excluir a nossa classe. Então assim, é triste ouvir isso, sendo que na hora H,
quem é responsável e quem está lá de forma atuante somos nós. Deixar claro que o despachante é essencial. Ele é essencial. Sim. Mas teve uma vez que eu recebi uma ligação, eu tinha liberado uma moto. Pra câmera. Na Kawasaki. Eu tinha liberado uma Kawasaki 1000. Aí recebi uma ligação, a pessoa se identificou como Polícia Federal. Eu falei, pois não. Né? Porque você liberou uma moto assim, e você precisa se apresentar porque teve alguma tramóia, alguma coisa tal. Eu falei assim, olha, então você confira a documentação, se você é da Polícia Federal, você pode pedir para a Receita Federal ver a documentação se todas as vias da quarta via, que era a quarta via ainda. Quarta via. E aí tinha muita gente que fazia, por exemplo, primeira, segunda, terceira, acho que eram 7 ou 8 vias, né? Sim. A quarta via era aquilo mesmo, era a moto. Mas a primeira, a segunda, outra coisa era, por exemplo, arroz, feijão, que não pagava imposto, alguma mercadoria que não pagasse imposto. Falei, então você confere, se todas as vias, se você é da polícia mesmo, vê todas as vias forem da moto, você nem me liga mais. Aí a pessoa parou. Quer dizer, era algum golpe, né? Sim. Eu queria abordar agora a questão do demurge, para a gente falar rapidamente. Quem aqui já assinou o termo de demurge e tem problema com isso? Porque esse é um grande problema. Eu tive a oportunidade, tenho ainda, né, de advogar com demurge. Tive até no STJ defendendo a questão para não pagar o demurge. E então, isso é uma batalha que eu vou levar. Temos novas perspectivas aí para a gente tentar desmontar essa circunstância. Tenho hoje clientes que pagam 4, 5 milhões de demurge, o que é um absurdo. E a gente está começando a entrar com ações para retornar esse dinheiro pela ilegalidade. Mas não vamos falar isso, vamos falar da coragem dos despachantes que assinam. Você, Silvio, acho que você tem algum problema com demurge, tem ou não? Tem. Por favor. Mas eu acho assim, você fez uma colocação sobre o termo de demurge. Tem momentos que eu sinto assim, que até existe uma coação para você entregar aquele documento perante os armadores. Então, é difícil... Não olha para o Ricardo agora, tá? É difícil para o despachante que se sente ali, ele fez todo o trabalho, registrou o processo, está ali na iminência de fazer o carregamento e está bloqueado. Por quê? Porque o sistema está com bloqueio que você não entregou o termo de demurge. Então, aí você fica naquela, entrego ou não entrego? Então, você... Eu sinto que é uma coação por parte dos armadores, entendeu? Você tem isso por escrito? Sempre pegue as informações por escrito. Sim. Tudo isso ajuda. Mas fala. Na verdade, só para por e-mail, né? A gente geralmente pede e-mail, né? Assim, eu acho que tem casos e casos. Geralmente, quando o termo ele é encaminhado, não existe, não deveria existir, pelo menos por quem quer que seja, essa questão coercitiva, de fato, né? Acho que a questão do termo em si, com relação à solidariedade, existe uma negociação que você pode fazer com o transportador marítimo, o agente de carga, né? Hoje, o transportador e o agente de carga, ele não pode manter a sua carga bloqueada se você não tiver ausência se você tiver pago o frete, ausência de Maria Grossa, o original do BL. Então, você tem que se verificar, né? Você tem que tentar conversar com o transportador com relação a esses 3 itens, né? Para ver se de fato existe, e talvez até com relação à sua própria solidariedade, né? Talvez existiria uma negociação. Que coercitiva assim realmente é... Então, doutor, vou te fazer uma colocação. Por exemplo, hoje você sabe que está vindo um embarque para você. Então, daqui 20 dias, 30 dias, está chegando no porto. Então, naquele período, você já está lá falando com o armador ou com o agente de carga. Me manda os valores, me manda o que você precisa de documentos. Aí ele já vem lá, modelo do termo de demurge. Beleza.
Aí você começa a batalha aí, uns 20 dias batalhando para não assinar o termo. Sabe quando que ele vai te responder? Quando ele viu lá que você já registrou a DI e está desembaraçado. Porque naquele momento, se você não entregar, ou você paga um período a mais de armazenagem, ou começa a contar seu free time de demurge, e aí você se sente o quê? Acuado e entrega o termo. Importando sonhos. Não, e o que é importante que se entenda, né? Por mais que haja uma ilegalidade e uma possível, com um termo de um MS, eu libero isso, vamos dizer assim. Exatamente. Então eu vou liberar. O tempo que isso vai levar para acontecer, o desgaste, eu vou colocar descrédito junto ao cliente é meu. E aí a ponto disso fazer com que eu possa perder esse cliente. Aí ele tira a gente. E o armador vai continuar sendo o mesmo. Talvez o agente de carga continue sendo o mesmo. Tem contrato de honorários? Então, mas é que assim, o que a gente está colocando assim, vamos colocar algumas situações. O demurrage, ele é a penalidade. O instrumento, o termo de responsabilidade, ele é um meio de se cobrar essa penalidade. Só que existem outros. Quando o cliente fecha um booking com o transportador, lá está escrito todos os valores de frete, a diária, o free time, já está colocado todos os valores. E fora isso, o próprio booking ele poderia ser um outro instrumento de cobrança de demurrage. O que é booking? É booking? Não, é o fechamento da praça. Que muita gente que vai ver não sabe, né? Então assim, o termo de responsabilidade ele é um dos instrumentos para se cobrar o demurrage. E existem outros, existe o booking, você consegue colocar registrados em cartórios para dar publicidade, mas o que eu sempre falei com o Fábio, assim, eu acho que assim, a questão da legalidade, ela sempre está positiva no sentido de você dar publicidade para aquele ato. Ou seja, quando você contrata o transportador ou agente de carga, você tem que saber quantos dias você tem de free time e qual que é o valor da diária de demurrage. Você sabendo disso, você tem a capacidade de procurar outro se você não estiver contente com aquela situação, entendeu? A gente sabe que tem alguns trechos que são mais restritos a um ou dois players, a gente sabe dessa situação. Mas você tem outros intervenientes no mercado onde você pode procurar se você não está satisfeito com aqueles valores, entendeu? Você concorda, o que eu quero dizer é que, assim, por exemplo, você, despachante, você cobra X. O seu cliente, se ele for no seu colega, o seu colega pode cobrar X mais 2 ou X menos 1, né? Faz parte do mercado. E você estaria contente Vocês são São Paulino, podem falar. Se você tiver a publicidade. O que eu acho que é uma sacanagem é quando você não tem essa publicidade. Quando você não sabe de fato que você contratou, o que está incluso naquelas taxas, e aí sim eu sou contra isso, entendeu? Agora, a partir do momento que você sabe de todos os valores que vão ser cobrados de você, você deu o ok para aquilo, você está sendo condizente com a situação. Existem situações diferentes dessa. Né? Tem muito importador que recebe a carga com frete prepaid, então ele não contratou, né? Ele está recebendo. Não vou nem entrar no direito marítimo se isso pode ser revertido depois lá para o exportador. Mas nós, como despachante, num caso desse, o importador não fez negociação nenhuma, recebeu, e eu sigo na mesma linha. Sou acuado a assinar o termo, né? Caso você também vou negociar, vou tentar negociar, né? Alguns hoje já vêm com bons olhos tirar a cláusula de solidariedade, mas outros não. Outros se negam até o final. E realmente o desgaste, como o André falou, como o Silvio colocou, o desgaste é todo do despachante. O despachante é quem dá a cara ao cliente a dizer, olha, não tiraram o termo aqui de solidariedade, então você, por favor, pode você assinar aí? O cara diz, não, mas você é meu procurador. Paga para isso. Você paga, você é meu procurador. Não. Mas mesmo se você explicar que se você tiver uma penalidade, você vai ser condenado junto com ele. Cara, você é argentino, você tem bom coração. Não, e outra coisa, com a Covid, o free time diminuiu, né? Muito. Covid? Existiu Covid? Pois existiu. Pelo menos a companhia Era aquele vírus chinês? Os free times que
que eu recebia dos meus clientes, que eram 21 dias, caíram para 6 dias. O que é de alguns free time? casos. Mas sabe o que é isso? É o tempo Isso daí, livre. Deixa isso eu é explicar reflexo. o que é Rapidinho. Isso daí é a ausência dos equipamentos que tiveram, né? A Sim. gente teve... o Brasil, ele é responsável por 1% do comércio internacional. A gente não é nada. Se Ó, você for gente, comparado o demurrage é se você cobrado for por aqui, cobrado, ó. se você for pensar no aspecto global, a gente é 1% do mercado. Então, assim, na época principalmente da pandemia, existia uma ausência absurda de equipamentos. Não, e o americano começou a pagar mais pelo frete. Sim. Então o chinês mandou todos os contêineres para os Estados Unidos. Então, assim, a gente teve realmente as condições, o frete foi lá para... O espaço. Foi Não, pro não espaço. vamos mudar o assunto, vamos falar do termo. Então o que aconteceu? Só pra- O free time é tempo livre que você tem para devolver um Isso. container sem cobrança de demurge, que é o aluguel do container. Demurge é aluguel. Então o que acontece? De 21 dias caiu para 6 dias. Aí o que acontece? Hoje eu estou trabalhando com meus clientes com um free time de 14 dias. Mesmo assim, teve um container que chegou na véspera de Sexta-feira Mas Santa. você assina o termo ou não? Tem que assinar o termo. Esse que é o porém. Você tem que Mas, facilitar. Aguinaldo, deixa eu entender, você tem 6 dias contratado e aí você oferece 14 dias pro Não, cliente? desculpa. Teve alguns free times de 6 dias, agora está 14 dias. Mas mesmo assim, chegou na véspera de feriado, 3 dias foi embora. Você registra a DI, no dia seguinte parametrizou, até você coordenar o embarque, você pegar a nota fiscal. Vamos falar aí, nós estamos falando de 15 containers. Quanto tempo você leva para agendar um carregamento? 2, 3 dias para agendar Mais um 2 carregamento. dias. E outra coisa, se você. Esses casos aqui eu tenho containers de 8 containers a 15 containers. Você não coloca numa fila 15 caminhões. Então, os 14 dias já foram embora. E alguém te ajuda, alguém te representa nessa dificuldade? Não tem ninguém. É só você. É só você e você contra Tá. todo mundo. Então vamos só para a gente terminar. Olha, gente, o regulamento aduaneiro é a nossa Bíblia. Aqui não tem demurge. Se tiver escrito demurge aqui, não tem, não está escrito. Então não pode cobrar. Que isso, cara. Não, eu estou falando o que está na Bíblia aqui. Você está falando do Código Civil. É outra coisa. Nós vamos fazer outra live. Tá? Eu estou só dizendo, né, aqui. Agora, é claro que existe uma série de cobranças, como você mesmo falou, campos escuros, obscuros, né, coisas que acontecem à noite no comércio exterior. E eu queria dar só um exemplo para falar de fraude aduaneira e da importância do despachante para a gente, para o final, e cada um fala um minutinho, senão a nossa diretora aqui vai fazer igual no Pânico, né? Vai ser um problema. Nós tivemos um caso muito simbólico no Rio de Janeiro. Entraram metralhadoras através de um... que a gente usa na piscina, aquela que você tem na sua jacuzzi. Como é que chama? Aquele filtro. O filtro. Entraram metralhadoras pelo filtro. Quem respondeu por isso? O despachante. Como é que isso entrou? Ninguém viu. Então, se o despachante tiver realmente fé pública, legitimidade, e for o cara, como dizia o Collor, roxo, isso não acontece mais. Agora, se ele for um trapo, se ele não servir para nada, se ele for um abridor de caixa só, nós vamos continuar tendo metralhadora. Então, vocês perdoem meu desabafo, porque eu não aguento isso. Eu não aceito isso. Estou nessa profissão, choro por ela, amo ela, sou advogado também, mas eu não aceito isso. Então alguém tem que tentar mudar isso. E vai ser um projeto de lei, Rick? Você é argentino, hein? Desculpa falar de novo, mas é que alguma coisa tem que ser feita. O nosso deputado aqui pode ajudar. O Silvio, com as ideias dele, ele traz sonhos, ele não traz importação. O Júnior tem a família inteira que vive disso. Você tem quantos anos, Júnior? Não parece. 61. Não parece. Enfim, não é possível, gente. Alguma coisa tem que acontecer. Então, mas vamos lá, eu acho que é perfeito, acho que esse é o foco mesmo. Mas hoje o que eu entendo que o despachante aduaneiro ele tem como força para conseguir até combater o mercado, como você colocou, que às vezes você é pressionado ou qualquer coisa que seja, são pelas suas entidades de classe. Né? De fato, existe essa alteração no legislativo que tem que ter. Né? Acho que pode ser trazido isso também quando ser colocado em pauta. A gente tem um código comercial que está estagnado há muitos anos. A gente tem mais de 200 anos de um código comercial que se fala de caravelas e uma outra situação fática. Então,
eu acho que talvez o caminho hoje para o despachante, pessoa física ou pela comissária em si, é pela entidade de classe. Porque não adianta, às vezes, independente do seu porte, você pode ser uma comissária gigante, média, pequena. Se você ficar batendo muito, vai ter uma hora que você vai ser marcado. E talvez eles deixem de trabalhar contigo porque você está batendo. Agora, a entidade de classe, ela tem aquela figura de estar ali como um guarda-chuva, te proteger. Ou seja, você está ali com todos os seus associados, unidos em uma pauta só, e a entidade que vai bater. E até uma hora que você não vai ser, você não vai ficar acuado ou qualquer coisa do gênero. Então, acho que a questão é pela entidade de classe, né? Talvez de posicionar contra o mercado e tentar fazer alguma coisa, entendeu? Agora, com relação à documentação, aí fica complicado. Se de fato ele assinar, pode ser taxativo. Mas vamos lá, Zaca, meio segundo para fechar a nossa live aqui. Que mensagem você deixa? Eu acho que o despachante a pessoa que vai lá, que quando está com o fiscal, sendo atendida pelo fiscal, ela tem de discutir com ele. Ele nunca... Porque o pessoal parece que tem medo de discutir, porque senão fala, não, você tem razão, não tem razão. A mesma coisa quando o fiscal falou para eu conferir, falei, tá aqui, ó, tá 1.000, acabou. É isso. Entendeu? Porque quando eu prestei concurso também, aí quando foi para sair a publicação, você tinha de apresentar uma série de documentos. Certidões. Eu tive de apresentar currículo escolar, certificado superior e tal. Teve muita gente que perdeu, porque puseram certificado falso. Tal. Eles perderam, saiu até publicado, que eles perderam, não podiam passar para despachante. E só podia ser despachante, no meu caso, quando eu fiz, se tivesse curso superior. Que bacana, né? Isso é importante. Na Argentina também é assim, viu? No Paraguai também. Não sei se vocês lembram da época que tinha isso. o bar do China, lá no boteco. Tinha funcionária dele, que acho que tinha caso com alguém de comissária. A comissária fez lá que ela era funcionária. Um dia eu estava lá, ela como despachante. E cadê os representantes? E você, Silvio? Que mensagem você manda aí para fechar? Não, primeiramente eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui, né? Parabenizar todos os despachantes, aqueles que honram pela profissão, que leiam. E a mensagem que eu deixo é assim, leiam a cada dia, né? Tudo está se transformando muito rápido na nossa área, né? Sistemas, INs que saem de enxurrada todos os dias, né? E o que eu falo é para ler e se aprimorem, né? É isso aí. Você, Júnior? Família Mazirão. Fala em nome da família, por favor. Há uns tempos atrás eu fui para Guarulhos e você vai com o celular... Mas você não vai mais? Não, vou, mas bom. Comecei a bater foto. Aí eu fui para um EAD e bati foto também. Fui para o Porto de Santos, bati foto. E fui para a Alfândega de Santos, que é a coisa mais linda, aqueles vitraus, né? Bati foto. Aí, lindos, né? Juntei tudo. Falei, caramba, gente, que coisa linda que eu trabalho. Eu vi avião, eu vi navio, eu vi armazém, eu vi volume. Que coisa linda, cara. Eu trabalho em um lugar bonito. Então eu quero dizer o seguinte, no nosso ramo a gente apanha, a gente sorri, a gente chora, a gente sofre. Mas eu faria tudo de novo, porque esse ramo eu gosto muito desse ramo. Então, eu posso apanhar, eu posso sofrer, posso pegar chuva, mas eu faria tudo de novo porque é gratificante. A hora que eu vi aquelas fotos, eu falei, caramba, que coisa linda. É uma coisa gostosa. Uma vez eu fiz exportação, o cliente meu exportou sucata para a Índia. Eu sei que num dia, eu fiquei um dia todo numa empresa em Guarulhos de reciclagem. Levantava um container de boca para cima, ele jogava toda a sucata, que acho que era 18 ou 19 toneladas, ele tinha de entrar. Aí pesavam, eu fiquei o dia todo lá, para poder depois fazer toda a relação e chegar em casa fazer a exportação, né? Sozinho, né? É gostoso. Eu gosto. É que chegou uma hora que eu falei, não, vou parar porque não dá mais. Entendeu? Mas é gostoso. Pastor, eu quero agradecer a vida de todos vocês. Obrigado a você que nos ouve, um prazer estar com vocês e dizer
que na nossa área, né, não vou repetir o que já disseram, então na nossa área não existe monotonia. Nós saímos, não tem rotina, a gente sai de casa e tem a certeza que algum grande desafio nós passaremos naquele dia, mas que nós vamos resolver. Temos habilidade para isso, capacidade para isso. Mas eu peço a você que defende seus clientes, que defende as suas contas, que defende a sua remuneração, por favor, defenda a sua categoria, porque toda essa base tem a ver com a categoria. Lembre que a categoria é muito importante. E isto faz parte da política, que faz parte do sindicato. Quando nós nos excluirmos de fazer parte da política, é um direito nosso. Mas se prepare, alguém vai comandar você. Prepara. Alguém vai mandar. E você não vai poder falar nada, porque você não fez a sua escolha. Então, eu convido você a se posicionar. Faça a sua escolha, porque amanhã até mesmo o futuro dos seus filhos pode depender disso. Então leve a sério esse trabalho que é tão lindo dos despachantes aduaneiros. Porque se só ficar dependendo da entidade de classe, ela não faz nada. Arthur? Sacanagem ficar por último, né? Vou falar o quê? Fala do São Paulo. Fala do Rogério sempre. É verdade? Não, eu queria só vou complementar as palavras do Silvio, do André, de todos, na verdade, mas acho que a qualificação que a gente tem que buscar é o essencial, né? O Silvio falou na leitura, eu acho que realmente a gente precisa muito estar antenado, estar participando das novas IENs, instruções que estão sendo dadas, para que a gente esteja um ponto à frente, ou na verdade poder chegar na frente de um fiscal e poder discutir. Então, para isso, a qualificação é essencial. Vou deixar para o próximo podcast a gente bater um papo sobre o OEA, mas acho que... Vamos trazer o Walter Thomas. Mas eu vou dizer para vocês, realmente é por aí que a gente vai conseguir, né, demonstrar para todos que a nossa importância, a nossa... Eu vou dar meu testemunho aqui, o Ricardo já fecha. Eu queria dizer algumas palavras do papai, né? Ele fala na vida que a gente tem que ser preparado. Então, preparado é estudar. Eu estou aqui porque eu estudei. Então, falo isso com bastante orgulho. Também estou aqui porque meus tios foram despachantes. Muitos conhecem. Orlando, tio Hélio, Argimiro, todos da alfândega. Então, hoje é muito bacana estar aqui. Nós estamos fazendo uma homenagem aos despachantes, à família de cada um, aos Mazirones. Meu pai trabalhou com o primo dele, com o Sérgio. Meu tio. Felício. Eu também. Foi chefe do meu pai, judiava dele, ele conta umas histórias lá. Mas enfim, eu queria fazer esse testemunho. E o Zacarias, um agradecimento especial, porque nós temos uma diferença de idade, mas o que nos une? O amor a alguma coisa. A profissão. A amizade começa com o argentino, com o Rogério, com todos. E é isso que eu queria dizer. Bom, pessoal, obrigado. Eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados. Hoje a gente quis fazer essa homenagem para os despachantes, né? A gente considera eles como guerreiros da nossa área. E muito obrigado. Hoje a gente teve um clima mais descontraído. E até a próxima. Obrigado.